fazer aqui um... Fica até fácil, que o computador resolveu falar comigo agora, peraí. Pronto. Então fica até mais fácil da gente fazer aqui, né, a parte demonstrativa para vocês e tentar uma sequência lógica, né? O Marcelo aí falou muito bem, falou primeiramente da parte de restaurações indiretas, né, com porcelana, mas a gente tem por costume realizar na clínica todos os trabalhos abaixo de coroa total, eu realizo dentro do consultório mesmo, com a técnica semidireta, ou alguns preferem chamar de técnica direta indireta, ou há quem chame indireta direta, enfim. É uma técnica que você não realiza diretamente, né? Nem manda para um técnico. Você consegue obter um modelo rapidamente e realizar aí o seu trabalho de inlay, onlay, overlay, e a gente brinca até de Vanderlei, se você quiser, você consegue realizar os seus trabalhos. Um grande ponto para isso, além de você ganhar em rapidez, você vai fazer as suas esculturas, você vai fazer os seus trabalhos. Então, eu acho que isso é bem legal. Não é uma técnica nova, não é uma técnica recente, apenas foi uma técnica agilizada, foi uma técnica que pode ser feito mais rápido. Por quê? Antigamente, a gente poderia fazer uma moldagem com o material, podendo ser tanto alginato quanto silicone, e a preferência era o silicone, para que você obtivesse um modelo de gesso. E esse modelo de gesso, você teria que esperar aí 45 minutos para poder realizar os seus trabalhos, fazer isolar esse modelo. Para quem fez, sabe que um excelente isolante para resina no modelo de gesso são, por exemplo, o Super Bonder, né? Você passa o Super Bonder no modelo, seca, e aí você vai realizar os seus trabalhos. Mas a gente sempre busca alguma coisa mais rápida. Hoje a odontologia ela é muito dinâmica, né? E a gente precisa de resultados mais rápidos, o paciente cobra isso, os tratamentos em sessão única. Então a gente vai falar um pouquinho disso, das restaurações, eu também gosto de chamar de semidireta, realizadas no consultório em sessão única. Então vou pegar aqui, tirar um pouquinho o plastalgin daqui, né? A gente está em tela maior, por isso que eu estou, na verdade, vocês estão vendo 3 Hamiltons, né? É muito Hamilton. Um, para que eu possa me comunicar com vocês. Outro, para que vocês possam ver a imagem central e me falem se tiver com algum problema aí na imagem central. E a terceira é para que eu possa ver as imagens, né? E eu possa compartilhar com vocês. Então, vejam bem, aqui eu peguei um modelinho e fiz aqui um preparo de MOD, né? Deixa eu colocar aqui na imagem, um preparo de MOD, que eu vou aumentar agora. Eu vou aumentar esse preparo com uma broca. O Marcelo falou da 31, mas existem algumas situações possíveis. Por exemplo, quando eu estou trabalhando num dente que tem uma restauração, por exemplo, MOD, e eu quero fazer de forma semidireta, evidentemente que esse preparo tem que estar expulsivo e arredondado. Mas eu não vou desgastar estrutura sã para fazer o meu trabalho. Eu não vou desgastar em esmalte nem dentina para realizar esse trabalho. Então, muitas vezes a gente trabalha de forma direta. Mas, às vezes, quando eu tenho uma destruição muito grande, então é interessante que a gente arredonde e melhore esse preparo para melhor resultado. Como aqui é um modelo, eu vou sacar aqui o dente do modelo, né? Só para a gente poder fazer isso mais rápido. Então, aqui a gente está usando um contrângulo multiplicador. Vamos fazer uma abertura aqui num preparo expulsivo. Então, aqui a gente está usando uma broca troncocônica, uma broca troncocônica invertida. Então, é muito importante que esse preparo fique expulsivo. Então, vejam que eu estou trabalhando aqui nas inclinações. Importante também que a gente tenha as bordas do preparo arredondadas, para que você tenha um melhor resultado e melhor assentamento da resina. Lembrando que a resina não gosta de pontas vivas. Então, aqui eu estou arredondando todos os preparos.
todo o preparo, perdão, trabalhando numa expulsividade, e para que eu tenha certeza que ficou bom, né, num determinado momento da vida, é melhor a gente trabalhar com uma visão mais aguçada. Então, eu vou colocar aqui meus olhos além do alcance. Tá? Então, eu vou refinar um pouquinho mais o meu preparo aqui, para que a gente possa fazer a moldagem. Então, trabalhando de forma expulsiva, vejam aí, né, o movimento do contraângulo, arredondando. Deixando de uma forma que a minha moldagem fique da melhor maneira possível, que eu consiga reproduzir da melhor maneira possível. Tá certo? Vou colocar aqui meu contraângulo. Então, aqui vou voltar com o meu dentinho no modelo. Pronto. Ó. Fizemos aqui, então, um preparo expulsivo. Deixa eu ver aqui. Aí. Pronto. Tá? Um preparo expulsivo, que agora a gente vai moldar esse preparo. Quem quiser fazer pergunta nesse momento, pode abrir o áudio e perguntar tranquilamente, tá? Hortência... O colega está perguntando aqui, Hamilton, quantas rotações você trabalha? Na verdade, Hortência, quando a gente está fazendo um desgaste, isso é muito relativo, né? Eu faço muita variação aí, porque eu trabalho com um contraângulo multiplicador. Mas quando a gente faz acabamento e polimento, tenha certeza que essa rotação é extremamente baixa. A gente trabalha, em média, de 7.000 a 10.000 rotações, tá? Por minuto, 7.000 a 10.000 RPMs, para que você consiga um bom acabamento e polimento, sem que você superaqueça a resina e para que você obtenha os melhores resultados, sem também criar um desgaste do material, tá certo? Então, isso é muito importante. Aí, uma vez o preparo feito, avaliado, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer aqui uma moldagem com silicone, com alginato. Por que a moldagem tem que ser feita com alginato? Porque os materiais que nós temos agora, né, de presa rápida, são siliconizados. E se você fizer uma moldagem de alginato, de silicone, e vazar com silicone, evidentemente que você vai ter uma união desses materiais e não vai ter um bom resultado. Então, aqui eu abri o meu Plastalgin, que é de verdade o material que eu uso, né, na clínica. O Plastalgin, que ele vem esse verde, existe um Plastalgin azul, que é para ortodontia, não é o indicado. A gente usa esse verde, que vem com aroma de maçã verde. E aqui vai um detalhe muito interessante. Quando eu moldo o paciente, ele pergunta se o alginato é de banana. E como eu não estou aqui para discutir sabor de alginato, eu falo para ele, sim, é de banana, não tem problema nenhum. Contanto que a gente tenha um excelente resultado. Um dos detalhes muito importantes é isso aqui, ó. O medidor de água e pó. Alginato não foi feito para ser feito aleatoriamente. Então, nós necessitamos usar o correto medidor de cada material. Aqui, no caso, eu estou com o medidor do Plastalgin, para que a gente obtenha o melhor desse material. Você fazer aleatoriamente uma quantidade, uma proporção de água e pó, vai te levar a resultados errôneos. Então, para que esse alginato ele te passe toda a qualidade que ele tem, então o mais importante é que a gente use medidas rasas, né? Aqui eu tenho um medidor de água, então eu vou usar medidas rasas para fazer aqui a minha transposição, para fazer a minha moldagem. Então eu vou pegar 2 medidas rasas, vou pegar aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou pegando 2 medidas rasas. Estou virando aqui no meu grau, tá? Vou pegar mais uma para que a gente possa mostrar. Eu gosto muito, né, de automatização. Eu trabalho numa centrífuga que já espatula o alginato para mim. Mas coloquei 2 medidas aqui do Plastalgin. Como eu falei para vocês, eu gosto bastante desse alginato. E aí,
que eu vou fazer agora? Como nós estamos ao vivo, né? E sempre a gente tem alguns detalhes bastante importantes, eu vou pedir 10 segundos para vocês, que eu trouxe tudo que eu precisava, menos a água do alginato. Então, vou pegar 2 medidas aqui do lado, rapidinho, só vou sair aqui e já volto. Enquanto o professor está pegando a água, eu só queria aproveitar para avisar vocês que, para quem permanecer até o final do webinar, a gente vai fazer um sorteio, então, do alginato, do Plastalgin, e também de um kit de Praxis, né, que foi o material ali de acabamento e polimento que o professor Marcelo apresentou anteriormente. Então, por favor, aguardem até o final, também coloquem as dúvidas de vocês aqui, se vocês tiverem com relação a alguma coisa, alguma questão do material, que a gente está à disposição. Voltei, Gabriel. Eu falei que era rápido. Ninguém nem percebeu, olha só. Nem notaram. Se não tivesse sendo gravado, ninguém ia nem notar, né? Então, uma das vantagens que a gente tem nesse material é que ele pode ser feito através de uma moldagem parcial. Tá? Eu não preciso de uma moldagem total para fazer uma semidireta. Por quê? Porque eu vou realizar todos os meus procedimentos fora da boca, e essa técnica é muito mais para os contatos proximais do que para o contato oclusal. Como você está fazendo um trabalho em resina, depois de cimentado, se você precisar fazer qualquer ajuste de altura, não há problema nenhum. E se porventura você deixou sua respiração um pouco mais baixa, também não há problema, é só asperizar, passar adesivo, e aí você vai conseguir ter, né, uma aplicação de resina, polimeriza, mas principalmente a técnica semidireta é para que a gente não tenha o problema com os contatos. Apesar da TDV ter matrizes aí sensacionais para que a gente possa obter o ponto de contato o melhor possível, muitas vezes a gente ainda tem dificuldade, ou tem pessoas que não conhecem essas matrizes, ou não sabem utilizar. Então, você fazendo fora da boca, e sem necessidade de isolar, você vai ter um resultado sempre de ponto de contato muito coapto, muito conjunto com o dente vizinho que você vai estar trabalhando. Então, aqui, ó, eu coloquei o meu alginato no grau, né? Método tradicional. Vou colocar aqui a minha água medida, tá? Então, eu estou trabalhando com 2 porções. A gente coloca aqui, eu gosto de aerificar um pouquinho o alginato. E aí, vamos fazer a moldagem. Eu vou verter aqui, eu vou fazer a espatulação tradicional, tá? Estou aqui, inicialmente, só unindo o alginato com a água, e agora eu vou estender aqui, né? Estou aqui espatulando aqui embaixo. Esse alginato tem uma lisura muito legal. E fica a dica, viu, para septodonte. Na verdade, ele tem um cheiro de Neston de banana que é sensacional, gente. É muito gostoso o cheiro desse alginato. Fiz aqui a minha espatulação. Consegui minha lisura, vamos colocar aqui na moldeirinha. Olha a consistência do alginato, tá? Que é a consistência que a gente considera ideal. Uma vez usado as medidas, isso vai acontecer. Então, coloquei aqui. Quando eu tenho um preparo em lei, on-lay, eu gosto de colocar um pouquinho no dedo e levar conta ao preparo, tá? Inicialmente. Então, uma dica... Eu gosto de fazer esse movimento, logo em seguida, a gente vai fazer a moldagem. Deixa eu virar aqui. Pronto. A moldagem dessa estrutura que a gente preparou. Tá certo? Aí nós vamos aguardar o tempo final, desde a espatulação, do final da espatulação até a remoção da boca, é o tempo de geleificação do alginato. Lembram disso? Né? Geleificação, cinérese, embebição. Então, nós vamos aguardar aí 2 minutos para que a gente tenha o melhor resultado dentro desse alginato, para que ele consiga copiar com maior clareza aquele nosso preparo. Hamilton, eu poderia usar um alginato qualquer? Poder você pode, mas eu preciso de alginatos de qualidade. E tem muitos alginatos aí hoje no mercado que não estão me fornecendo esta qualidade. Então, eu prefiro utilizar um alginato que eu não tenha que ficar reproduzindo essa moldagem 3,
4, 5 vezes, ou perca todo o meu trabalho porque eu não consegui uma reprodução da moldagem adequada, certo? Então, aqui a gente tem a reprodução do alginato, a reprodução do nosso preparo, perdão. Deixa eu colocar um do lado do outro aqui, ó. Tá? Vou aproximar aqui de vocês. Então, observem que a gente tem a parte negativa agora do dente, copiada, parecendo até, às vezes, um próprio silicone. Observem a lisura que nós temos desse alginato. E aí eu posso imediatamente obter um modelo novamente positivo desse igualzinho ao da boca, né? Como se fosse a gente ter a boca do paciente à nossa disposição fora da boca. Então eu vou utilizar um material chamado silicone de modelos, que é da Voco, que é um silicone modificado justamente para esse propósito. Vou montar aqui uma pistola, né, onde eu vou encaixar esse meu silicone. Vou fazer o meu descarte inicial aqui, ó, para que eu iguale base e catalisador. Colocar a minha ponteira e o termo seria injetar, talvez esse seria o termo mais correto. Eu vou injetar o meu silicone dente a dente aqui. Não necessito começar pelo meu dente preparado. Professor Hamilton, pode falar. Tem uma perguntinha. Estão perguntando se pode usar o gesso para vazar. Pode usar o gesso. Qual é o grande inconveniente do gesso? O tempo de presa do gesso, né? O gesso você vai trabalhar, vai vazar aqui a moldagem com alginato, pode ser feito, mas você tem que esperar 40 a 45 minutos, que é o tempo do gesso de presa. Aqui no meu silicone de modelo, qual é a vantagem? Estou fazendo aqui uma base, ele vai ter uma presa inicial em 1 minuto e mais 3 minutos a presa final. Então, ou seja, marcados no relógio 4 minutos, eu já posso trabalhar diretamente. Ao passo que, se você for colocar gesso, se você for verter gesso e vazar, o que vai acontecer? Você necessariamente vai ter que esperar 40 a 45 minutos. Se você quiser fazer em sessão única, 40 a 45 minutos é uma eternidade. 4 minutos, você ganha muito tempo e obtém muito rápido a cópia da boca do paciente que você possa aplicar. Outra desvantagem do gesso que eu vejo, e eu não estou falando que não possa ser usado, é que você tem que isolar o gesso para colocar resina. No caso do silicone, você não precisa, como eu vou mostrar para vocês. Eu vou aplicar a resina, ela vai sair facilmente, e aí eu posso já provar na boca do meu paciente. A Hortência tinha perguntado, né, sobre a colocação em micro-ondas. E eu sou, né, um pouquinho diferente do que o Marcelo colocou, eu concordo com a colocação em micro-ondas. Porque como você está fazendo uma peça semidireta, o que o micro-ondas te ajuda? Se você colocar essa peça em água 5 minutos, né, no micro-ondas, sem nenhuma potência, na potência normal dele, ele vai fazer com que mais monômeros se tornem polímeros. O grande fator que a gente tem de dificuldade na resina são os monômeros residuais. E aí a gente vai ter uma melhor polimerização por conta, né, da utilização do micro-ondas. E aí, indo na contramão disso, do tempo, para quem não tem micro-ondas, pode fazer também um ciclo de autoclave. Só que na autoclave a gente vai perder muito tempo novamente, porque um ciclo de autoclave vai durar aí 30 minutos, 40 minutos. Então, o ideal é que a gente faça aqui com o silicone, já vamos remover aqui, eu estava falando para vocês para dar um tempo, né? E olha aqui, eu tenho a cópia igualzinha desses 3 elementos reproduzidas no meu silicone. Tá certo? E agora eu posso aplicar minha resina diretamente aqui nesse meu modelinho de trabalho. O que eu não poderia fazer, por exemplo, no gesso, onde eu precisaria isolar. Tá certo? Dúvida, gente? Se alguém quiser... Professor, pode falar. Eles perguntaram aqui no chat com relação ao isolamento. No caso de usar o gesso, isolaria com o quê? Poderia usar vaselina, por exemplo? Poder você pode, mas a vaselina não é o melhor isolante para gesso.
Geralmente, quando a gente fala que os nossos cursos, né, no Instituto, aqui eu estou fazendo, o Marcelo fez o jabazinho dele, né, eu estou fazendo o meu aqui, né, a quem quiser nos seguir, @HamiltonRenato no Instagram ou @Instituto Hamilton Renato, também no Instagram, né, para acompanhar os nossos trabalhos. O que acontece? Você pode isolar com vaselina? Até pode, mas não é o material melhor qualificado para que a gente faça o isolamento em gesso. O melhor material, por incrível que possa parecer, é Super Bonder, né? Porque ele vai conseguir, você passa o Super Bonder, seca, fica uma camada fina e você consegue uma camada de isolante para você aplicar resina. Muita gente fala para usar Ceulac, também é possível, mas lembrando que o Ceulac é um isolante para resina acrílica, em gesso e resina acrílica. Pode ser utilizado, mas ele descama um pouquinho e isso acaba prejudicando um pouquinho o nosso trabalho. Tá certo? Dúvidas podem me falar, tá? Que diferente de uma aula teórica, a gente está no hands-on, pode bater um papo, tá bom? Outra pergunta, acho que foi da Stephanie, você poderia fazer a cimentação dessa peça com resina termicamente modificada, né? Ou plastificada? Sim, pode. A cimentação, desde que você tenha passagem de luz pela peça que você realizou, ela pode ser cimentada com cimento resinoso, pode ser cimentada com resina termicamente modificada e ainda pode ser cimentada com resina flow. Então a gente tem aí um leque de variedades, desde que eu tenha uma boa luz de polimerização e desde que eu tenha também uma passagem de luz por essa estrutura, que ela não seja opaca e não seja que bloqueie a passagem da luz polimerizadora, tá certo? Então eu vou aqui trabalhar no meu modelinho, vou aqui aplicar Professor, uma resina. só Pois mais não. uma perguntinha. Não, quantas quiser. O doutor Luiz perguntou, como podemos saber se a restauração está sendo bem feita com a questão da oclusão? Não sabe. Essa é uma pergunta sensacional, Luiz. Você não sabe. Na verdade, eu vou te falar que a gente observa que os alunos fazem a restauração com muito melhor qualidade quando fazem fora da boca do que na boca, tá? Mas 98% dos dentistas, quando fazem uma restauração na boca, ela tá o quê? Alta. A vantagem de você fazer no modelo é que você tridimensionaliza. Você tem vários ângulos, você acompanha as cúspides, você tem mais facilidade visual. E ainda, depois da cimentação, se você precisar ajustar a oclusão, você vai fazer como você está acostumado a fazer na boca. Então, eu não preciso ter inicialmente um modelo antagonista. Eu não preciso ter uma moldagem da boca inteira. Essa técnica, como eu falei anteriormente, é uma técnica prevista para pontos de contato. A oclusão, evidentemente, que você vai fazer da melhor maneira possível e vai fazer os ajustes finais na boca. Tá certo? Gabi, qualquer pergunta pode me falar, tá? Pode deixar. Aqui eu vou aplicar a resina Grandioso, tá? Eu gosto muito de aplicação de cápsula. Ela fica muito mais fácil de você aplicar, ó. Então, estou aplicando aqui a Grandioso, estou fazendo uma camada, vou colocar aqui, uma camada basicamente única, fazer uma condensação aqui, ó. Alguém perguntou, né, anteriormente, se poderia usar resina Forma. Pode usar a resina que você preferir, não há problema nenhum. Então, estou aqui brincando um pouquinho, ó. Vou colocar mais um pouquinho de resina. Só para que a gente obtenha aqui. Eu não gosto muito, confesso a vocês, não gosto muito dessa aplicação de camada única, tá? Eu prefiro fazer aplicações incrementais. Mas aqui, para que a gente ganhe um pouquinho de tempo, eu estou fazendo ela em camada única. Tem alguma pergunta aí, gente? Só elogios. Doutora Vanessa falou que depois que assistiu essa sua aula, ela faz bastante no consultório. Que bacana. É muito legal. Os alunos nossos de curso... Boa noite, Vanessa, tudo bem? Como é que você está? Os alunos nossos de curso, depois que eles conhecem essa técnica, eles ficam bem apaixonados, tá? Porque é uma técnica que facilita muito, ó. Uma restauração MOD dessa, quanto tempo você levaria para fazer? E eu estou aqui praticamente já terminando, ó. Então aqui
esboçando uma anatomia, não vou ficar agora me detendo a anatomia desse dente nesse momento. Mas é difícil, né? Dentista fala que não vai se ater à anatomia, mas estou eu aqui trabalhando nela. E a gente só consegue esse resultado, por quê? Porque tivemos uma boa moldagem, né? O alginato aqui nos proporcionou isso. Eu ia trabalhar, deixa eu fazer um último requinte de crueldade aqui com a minha lupa. Então, tirando os excessos. Trabalhando aqui na crista. Oi, professor. Pode falar. Enquanto você está esculpindo aí, acho que vale a gente falar um pouquinho do Plastalgin, que ele tem uma outra característica bem interessante, que é a resistência ao rasgamento. Então, naqueles casos, quando precisa repetir o vazamento do gesso, né? Às vezes, quebrou o gesso, deu alguma bolha, é possível vazar novamente, sem precisar chamar o paciente, né? Porque ele é bem resistente. Então, essa também é uma característica bem interessante. Foi a Rafaela ou a Gabriela que falou? A Rafaela, eu estou aqui. Perfeito, Rafa. O que você falou é muito legal, porque muitas vezes a gente vai obter esse modelo aqui e não fica tão satisfeito. E aí o que acontece? A pessoa acha que tem que fazer uma nova moldagem. Com plastalgia eu não preciso repetir essa moldagem, tá? Eu posso realmente colocar o silicone novamente na moldagem e obter aí os melhores resultados. Vou aqui polimerizar. Isso muito bem lembrado. Então a gente vai polimerizar, vai dar um banho de polimerização aqui. E aí tem outras coisas que são muito legais. Quando você está esculpindo, um instrumental que eu gosto muito, deixa eu achar ele aqui, é o Static Plus, cadê ele? Um instrumental emborrachado. Olha que legal. Isso aqui é muito bacana para você trabalhar sobre a resina. Você tem dois formatos dele, um formato mais inclinado e um formato reto. Então é muito legal, tanto em anteriores quanto posteriores. Isso aqui é um pincel de borracha para que você consiga melhorar a sua anatomia aqui da resina, tá? Sobre a sua restauração, sobre o que você está fazendo. Ok? Vou polimerizar aqui mais um pouquinho. Nesse momento, acabado, eu colocaria no micro-ondas. Pós isso, a gente vai provar em boca. Como eu falei, eu respondi para o Luiz. Tá? E aí, o acabamento em boca, eu gosto bastante dos discos Praxis. Eu acho que é um disco sensacional. Olha aqui, eu vou tirar do modelo. Olha como é difícil tirar. Ó. Tirei de um lado, tirei do outro. Minha incrustaçãozinha tá aqui, ó, nas costas da minha mão. Tá? E aí a gente vai levar essa incrustação para o nosso modelo inicial, provando ela aqui, ó. Ela está com um excessozinho na proximal. Tá aqui. Eu vou remover esse excesso um pouquinho. Isso é normal, tá? Vocês viram que eu não isolei. Então aqui eu só vou tirar um pouquinho da proximal, que está em excesso. Teria que centralizar um pouquinho mais, se for Opa, possível. perdão. A gente fica concentrado, às vezes, em fazer e esquece que tem que mostrar o que está fazendo, né? Pronto, aqui. Então, removi aqui. E aí nós vamos fazer a adaptação dessa peça. Opa! Vem cá. Vou colocar ela aqui. Né?
Então, a gente tem a peça em posição, né? Evidentemente que, uma vez com ela em posição, eu posso fazer o meu acabamento, como eu estava falando, tanto com o Optimize, que o Marcelo comentou, que eu gosto muito, uma taça de borracha bem legal, e também gosto de fazer com Praxis. Esses ajustes proximais, por exemplo, a gente poderia estar montando aqui um disquinho de Praxis. Tá? Aqui a gente pega um disco, eu gosto desses com mandril. A gente tem também alguns discos que não precisam de mandril. Deixa eu pegar minha caixinha aqui, né? Não precisam. A gente tem o disco sem a cabeça do mandril. Vou pegar na minha caixinha de coisas da TDV. Então, às vezes, a gente tem essa situação aqui, ó, né? Que também é bem legal de você trabalhar principalmente na oclusal. Então, eu posso colocar aqui em posição. Esse é o Superfix. Superfix. Isso. Que tem a mesma granulação do Praxis, é isso? Isso, ele segue a mesma granulação. O que muda é o encaixe no mandril, né? Então, o Praxis, você tem um mandril que pode virar a parte ativa, tá? Para usar tanto para cima quanto para baixo. E o Superfix, daí só tem a parte de cima, né? Parte lisa. E aí eu consigo trabalhar na minha oclusal, né? Fazendo alguns desgastes, sempre em movimentos de varredura. É a dica que eu dou para vocês. Gosto também, já que eu falei dele, vamos montar aqui um Optimize. Eu gosto principalmente do formato de lança. Tá? Vou montar um aqui, ó. O mesmo mandril do disco anterior. E sempre com rotação baixa, como eu comentei, para que a gente possa trabalhar. Olha como ele acompanha bem a anatomia do dente, ó. Para que a gente obtenha os melhores resultados. Então, eu acho que, basicamente, sobre restaurações semidiretas é isso. Lembrando que é muito importante que a gente tenha, mais uma vez, uma boa moldagem, óbvio, um bom preparo, arredondado, expulsivo. A partir daí, uma boa moldagem com um bom material. Tivemos isso, eu poderia vazar mais uma vez aqui com o Plastalgin. Obtenção do silicone para modelos, onde eu vou ter o meu modelo em 4 minutos. E aí, a resina que você achar ou que for conveniente, você vai utilizar, que você gostar. A gente aconselha sempre resinas nanohíbridas, onde você tem melhor resistência de acabamento e polimento e de dureza. E aí, mais uma vez, finalizado o trabalho no meu silicone, eu vou transferir para a boca e pós-cimentar, vou fazer meu acabamento e polimento. Gosto também de, na hora da cimentação, utilizar um fio Superfloss interproximal para remover os excessos de cimentação. Como eu falei, eu gosto de cimentar com resina Flow, desde que a luz passe por essa estrutura. Dito isso, eu estou à disposição, né, para dúvidas em áudio e dúvidas em bate-papo ou qualquer questionamento que o pessoal que está com a gente possa ter. Os pincéis de borracha que eu falei para vocês, que eu gosto bastante também de utilizar, principalmente nas camadas finais. Esses pincéis aí, professor, é legal da gente falar também que ele tem duas maneiras ali. Um é o soft, né? Ele é mais mole, e esse azulzinho ele é o hard. Vou pôr o soft aqui. Já aproveitando, tem uma perguntinha ali. Quanto tempo coloca no micro-ondas? 5 minutos, sem nenhuma potência pré-estabelecida. Não é para colocar na potência pipoca, não é para colocar no descongelar, tá?
É sim, você abre o micro-ondas, coloca essa estrutura com água, tá? Há professores renomados que eu respeito demais, que falam que não precisam de água. Eu prefiro colocar em água. Aperta 500 on. Quando tirar, cuidado que está muito quente, né? Você pode tirar, evacuar aquela água, tirar aquela água que está ali, pode resfriar as peças e aí a gente já pode provar em boca, tá bom? 5 minutos no micro-ondas. Aqui o Optimize Soft, ó. Ele é branquinho, o hard é azul. Ponta do Static Plus. Tá? Tudo bem? Alguém perguntou do que era a ponta? Era isso, Gabi? A ponta do Static Plus, né? Isso. Exatamente. Aí eu É que você tinha falado Optimize. Ah, desculpa, perdão. Tem uma pessoa perguntando de cimento resinoso. Qual você indica? Aqui, ó. Deixa eu só mostrar o soft aqui antes, tá? Deixa eu pôr na minha mão que fica mais fácil de ver o foco. Aproveitando que você está falando do Static Plus, então são 2 pincéis, um para anteriores e um para posteriores, pontas hard, soft, azul e brancas, e aí elas têm 4 formatos diferentes também. Isso mesmo, tá? E vem tudo ali quando você compra esses pincéis. Qual era a pergunta mesmo, Do Gabi, cimento resinoso, qual indica? Cimento resinoso. Cimento resinoso, hoje a gente tem vários cimentos resinosos muito interessantes aí no mercado. Eu acho, por exemplo, que você estaria muito bem servido com o 7PP da SDI, você estaria muito bem servido com o Bifix QM da Voco, estaria muito bem servido com o Variolink, tá? De preferência para esse tipo de trabalho, aí você vai utilizar um cimento dual. Mas eu acho que esses três você está muito, muito bem, você vai trabalhar com resultados muito legais. 7PP da SDI, Bifix QM da Voco e o Variolink da Evoclar. Tá? São excelentes cimentos. Lembrando que em peças que têm estrutura onde a luz passa, como eu falei para vocês, né? Principalmente quando a gente faz lentes, quando faz facetas, mas mesmo essas em lays on lays, eu gosto muito de cimentar com resina flow. Que mais, pessoal? De repente eu vi o bate-papo, aqui tinha 50, eu não vou conseguir acompanhar tudo isso. Mas eram muitas perguntas que até o próprio professor Marcelo já vinha respondendo lá no início. Então tá bom. Que mais que eu posso ajudar? Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida. Até tinha uma pergunta aqui se era imerso. Imerso em água, provavelmente com relação ao micro-ondas. Acho que você já tinha comentado, sim. Né? Lembrando que a gente coloca em micro-ondas justamente para que a gente obtenha, né, o maior número de monômeros se tornando polímeros. Isso chega a 100%? Não. Mas com o maior número de polimerização, a gente vai obter um melhor resultado na nossa peça, né? Tanto em resistência quanto em estabilidade de cor. Se alguém quiser que eu demonstre alguma coisa também, eu estou à disposição. Já estou aqui mesmo. Vamos lá. Né? Muito bom, pessoal. E aí? Se tiverem mais dúvida, aproveitem. Lembrando, né, quem quiser me acompanhar no Instagram, @HamiltonRenato, né? E quem quiser acompanhar o Instituto, @Instituto Hamilton Renato. Vai ser um prazer, né? Quem quiser fazer perguntas depois também, mas eu acho que o momento é agora. Estou aqui com instrumental, Plastalgin, o que vocês quiserem a gente faz. Ou eles estão tímidos ou cansados. Que nem a Gabi estava me corrigindo aqui, né? Que eu falei do Optimize. Nossa, eu falei para elas, 6h30, o Marcelo tinha que começar mais cedo, né? E eu estava saindo de uma cirurgia, então minha cabeça ainda está aqui dentro de uma cirurgia. Mas eu acho que não ficou confuso não, né, Gabi e Rafaela? Não, foi ótimo, professor. Não, excelente. Porque eu só escutei a voz de vocês duas, né? Eu tô vendo um monte de gente aqui, né? Que na verdade a gente acaba optando por deixar os microfones no mudo, porque às vezes acontece de sem querer a pessoa acabar ativando e falar alguma coisa e interromper o raciocínio ali dos professores. Mas o chat estava aberto o tempo todo também para quem quisesse fazer algum comentário, né? Tirar dúvidas. Mas a Marília está dizendo que foi excelente, que superou as expectativas. Bom. Então, acho que todo mundo sai satisfeito, não tem dúvida, está todo mundo esclarecido do procedimento e agora é só ir para a prática.
Agora se vamos alguém- fazer o sorteio, Deixa eu- né? Exatamente. Se alguém quiser dar o ar da graça da voz, né? Aline, Bruna, Bárbara, Daniela, Dario, Fiorella, Olha enfim, só, todos aqui tá? presentes, Intimando né? os alunos também. Lógico, Joana, Luiz, O Luiz até fez Marcone, uma pergunta. é Ele, verdade. ele perguntou se você utiliza eu não sei se é o gesso Eu que ele também quis não dizer, entendi. para O fixar a Lego? silicona. Eu não sei o que Ah, tá. significa. Boa, Luiz. O que acontece? Quando você obtém esse modelo aqui, deixa eu tirar o meu chat aqui. Pronto. Quando você obtém um modelo, às vezes você pode colocar um outro material aqui, né? Para você ter uma base e poder troquelizar. Porque se eu quebrar esse modelo, o que vai acontecer? Ele vai quebrar no ponto de contato, ó. Sempre vai quebrar no ponto de contato, nunca quebra no meio do dente. Então, às vezes, você pode pôr, em vez de gesso, você pode pôr um outro silicone, né, aqui em cima desse para você ter uma base, ou ainda um bloco de Lego. Você põe um Lego e aí ele fica naquelas reentrâncias do Lego e você tem o dente troquelizado, né? Você vai ter o dentinho lá, você corta direitinho e você tem, encaixa e tira no bloco de Lego. Pode ser feito. Com gesso eu nunca fiz, mas com outro silicone ou com bloco de Lego, a gente já fez para troquelizar o modelo. Muito bom. Muito bom. Essa Eu vou passar Né? aqui, então, no chat, mas eu posso falar aqui também que o vencedor do nosso sorteio, então, que vai ganhar um pacote de Plastalgin e uma apresentação também do kit Praxis com 60 discos, foi o Dário Mazzi. Eu vou passar aqui no chat também, Dário, depois a gente já tem os teus dados aqui de contato pela tua inscrição, e aí a gente também já entra em contato com você para falar a respeito do envio do seu prêmio, tá bom? Que legal. Parabéns, Dário, hein? Parabéns. Que legal. É só um sorteio? Não tem uns 2, 3, não? Fica para a próxima. Próximo acompanhe os próximos webinars e concorram a mais produtos. Sensacional. É isso aí, pessoal. Então, acho que a gente pode encerrar, né, Gabi? Acho que a gente tem só mais uma pergunta aqui que veio do Vitor, perguntando: com esse modelo, posso fazer uma fixa com 2 elementos ou apenas unitários? Muito legal, Vitinho. Saudade de você, hein, cara? Vamos ver se a gente marca alguma coisa aí. Vitor, o seguinte, quando você vai fazer 2 dentes, né? Vamos supor que eu tenho 2 MODs aqui, né? Que eu vou trabalhar. Como que eu vou fazer isso? O que eu te aconselho? Faz uma primeira, ajusta ela da maneira que você quer, e aí você vai trabalhar com esse material aqui, ó. Ó que legal. Que eu gosto bastante também, ó. O que é? Isotape. E aí, quando eu fiz a primeira, eu corto, isolo, eu abraço essa minha restauração com o isotape, tá? E começo a segunda. E aí não tem problema, porque o isotape não vai deixar que eu tenha, né, uma união dessas 2 peças. Então, eu faço, vamos supor que eu tenha múltiplos, né? Eu tenho 3 MODs, então eu faço uma, isolo com o isotape, faço a outra, isolo com o isotape, faço a outra. Só na proximal, entendeu? Para que você não perca ali a sua estrutura anatômica. E o isotape é tão fino que ele não vai te dar uma desadaptação de pontos de contato. Tá claro? Maravilha. Legal. Então, acho que a gente encerra aqui Não. por hoje. A gente não tem mais dúvidas, pelo menos. Se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, é o momento para a gente fechar. Estou à disposição. Inclusive, Já minha convida... esposa está dentro do webinar também, aqui, dentro da apresentação, fazendo a fiscalização do trabalho, né, Natália? Beijo. Confirmando-se, para saber se está trabalhando mesmo, né? Exatamente. Quero ver se está, né? Tem 3, na dúvida tem 3 Hamilton aqui nessa sala. Estou aqui nos 3. Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu estou à disposição. Queria agradecer aqui, né, no meu nome, no nome do Marcelo, primeiramente a TDV Septodonte, nas meninas que são sempre sensacionais, a Gabi, que sempre que eu peço, sempre está à minha disposição o que a gente precisa para os cursos. A Rafaela também, sempre na parte técnica. Então, vocês são sensacionais. Eu vou ficar com o nome de vocês duas, porque eu poderia falar o nome de
milhões de pessoas na TDV Septodonte que a gente poderia citar, que ajuda a gente, mas vocês com certeza são diferenciadas. Obrigado pelo convite. Se o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Queria agradecer a todos os participantes que aqui tiveram. Me coloco à disposição no meu Instagram para o que vocês quiserem, pelo direct. A gente pode bater um papo. Sigam lá, que vai ser um prazer eu ter você como amigos. E até uma próxima oportunidade da minha parte. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Com certeza, com certeza. Obrigada pela aula, foi excelente, né? Imagina, Acho obrigado. que todos gostaram. E fica também aí o convite, a Gabriela está colocando no chat, além de seguir o professor Hamilton, né, a TDV Dental, @Septodonte Brasil, hoje fazemos parte do mesmo grupo, né, por isso que vocês viram que o Alginato está na marca da Septodonte, a linha de acabamento e polimento TDV, mas é a mesma empresa, tá, pessoal? E a gente está à disposição de vocês, continuem nos acompanhando, que a gente vai fazer mais séries de webinários nos próximos meses, nesse esquenta aí pré-CIOSP. Obrigada pela presença de todos e uma boa noite. Boa noite, a gente se vê no CIOSP, hein? Boa noite, Com pessoal. certeza. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.